Oi, pessoal! Daí, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar para a frente 1, Biologia 1, tá? Então, na última aula de Biologia 1, a gente falou sobre os nematóides e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os anelídeos. Então, peguem lá, frente 1 de Biologia, página 235. A gente está no capítulo 5, os módulos 17 e 18 hoje, tá? Então, sobre os anelídeos. Aqui, ó, na página 235. A gente sabe que eles pertencem ao filo Annelida e eles têm uma característica que é o corpo segmentado e dividido, né, em anéis. Por isso esse nome é anelídeo, porque o corpo está segmentado, está dividido mesmo ali em vários anéis, certo? Cada um desses anéis, os segmentos, vai se chamar metâmero. Então, um metâmero é um segmento do anelídeo, um desses anéis do corpinho lá do anelídeo. Em cada metâmero, em cada anel desse, vai ter alguns órgãos que vão se repetir, tá? Por exemplo, órgãos excretores, como os metanefrídeos. A gente já vai ver direitinho o que esses metanefrídeos fazem, mas são órgãos excretores, tá? Então, cada anel vai ter órgãos que se repetem. A gente sabe também que dentro, né, desses anéis existe um músculo que é capaz de se contrair e dar mais mobilidade e flexibilidade para esse anelídeo. Então, cada anel vai ter um músculo diferente, um músculo independente do outro. Isso vai deixar com que esse anelídeo consiga se movimentar e ser mais flexível, certo? A gente sabe que eles podem estar presentes em vários ambientes, mas sempre, se não for um ambiente aquático, se for um ambiente terrestre, tem que estar sempre úmido, tá? Eles precisam de umidade. Então, temos algumas espécies marinhas, algumas espécies de água doce e algumas espécies terrestres, mas as terrestres têm que estar na umidade. Alguns são bem pequenos, chegando aí a ter só milímetros, né, nem 1 centímetro, e outros podem alcançar vários centímetros, tá? O mais comum que a gente mais tem contato seriam os terrestres, as minhocas e também as sanguessugas, apesar de não ser tão comum, a gente normalmente tem mais já ouviu falar, né, de sanguessuga. As sanguessugas são de ambiente dulcícola, então elas estão em ambientes de água doce, certo? O mais diferente de todos são os de água marinha, de água salgada. São espécies que não são comuns, né, pra gente, mas existem em abundância no mar, tá? Vamos ver um pouquinho das características gerais dos anelídeos aqui na página 235 ainda. Eles são triblásticos, isso significa que eles têm lá os 3 folhetos embrionários, né, que vão dar origem a todas as partes do corpo do organismo adulto. Durante o desenvolvimento, o orifício embrionário primitivo, que é chamado de blastóporo, ele vai dar origem à boca do animal depois. Isso faz com que ele seja classificado como protostômio. Existem 2 tipos, né, de animais, os protostômios e os deuterostômios. Protostômios, o primeiro orifício lá, o blastóporo, origina a boca. Nos deuterostômios, o primeiro orifício, esse blastóporo, vai originar o ânus do animal adulto. Então, as minhocas, elas são consideradas organismos protostômios porque esse primeiro orifício origina a boca, certo? Eles são celomados porque eles têm aquela cavidade, né, corporal delimitada por mesoderma, que é o celoma. Eles têm dentro desse celoma órgãos e líquidos que circulam dentro desse celoma. Tem uma simetria bilateral, então se a gente pegar uma minhoca, por exemplo, dividir ao meio, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo, né? Todos os órgãos, né? Tudo que tem de um lado tem do outro, então eles têm simetria bilateral, assim como nós. Tem o tubo digestório completo, começando em boca e terminando em ânus, então eles são classificados como enterozoários completos, por causa disso, né? Tubo digestório completo. Eles são diferentes nitidamente por fora, porque a gente vê os segmentos, então a gente consegue ver esses segmentos.
Mas eles também têm segmentos por dentro, eles também são segmentados internamente. A gente conseguiria, né, se abrisse e ver também essa segmentação no interior do corpo dos anelídeos. Alguns segmentos vão ter a presença de glândulas, tá? Essas glândulas especiais vão deixar esses segmentos um pouco diferentes e daí a gente denomina essa parte que tem a glândula, né, esse segmento que tem a glândula, de clitelo. Esse clitelo ele está relacionado à reprodução do animal. Então, vai ajudar na hora do animal se reproduzir, tá? Do anelídeo se reproduzir. Vamos baixar um pouquinho aqui. Nós temos também que a maioria dos anelídeos apresenta cerdas. Cerdas são estruturas de quitina que vão ajudar ele a se locomover. Então, elas estão relacionadas à locomoção do animal, tá? Além disso, a quantidade de cerdas vai classificar em 3 grupos os anelídeos. Então, de acordo com a quantidade de cerdas, a gente pode classificar os anelídeos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo Oligoqueta. A classe Oligoqueta é de poucas cerdas. Oligo significa pouco, né? Deriva do grego, pouco. E queta significa cerdas. Então, oligoquetas seriam poucas cerdas. As minhocas terrestres, elas têm poucas cerdas, por isso elas estão nessa classe oligoqueta, tá? Os oligoquetas, eles estão sempre em ambientes terrestres úmidos, né? Ambiente da minhoca. E eles conseguem escavar enormes galerias no solo, permitindo que o oxigênio entre em camadas mais inferiores do solo, provocando uma oxigenação desse solo, tá? Os oligoquetas também são muito sensíveis à luz, então eles têm comportamentos noturnos, por serem sensíveis à luz solar, e acabam desidratando se ficarem expostos ao sol e ambiente seco, porque eles perdem muita água, acabam desidratando e podem morrer por desidratação. Eles precisam estar em ambiente úmido, tá? A próxima classe é a poliqueta. Poli significa muitos, também deriva do grego, né? Muito. E queta, cerdas. Então, muitas cerdas. Esses são os marinhos, os anelídeos marinhos. Então, o maior exemplo que a gente tem é o nereis, tá? Eles têm uma cabeça diferente do resto do corpo, uma cabeça bem individualizada, bem diferenciada, e são exclusivamente marinhos. Então, água salgada, certo? Tem apêndices locomotores, como se fossem antenas, tá? Esses apêndices se chamam parapódios e eles também escavam túneis, assim como as minhocas fazem a aeração do solo, os poliquetos escavam túneis na areia do fundo do mar. Eles formam verdadeiros tubos e por isso eles também são chamados de tubículas, tá? Eles ficam filtrando a água do mar e se alimentam de partículas que possam estar dispersas nessa água, tá? Então aqui, página agora 236. Existem também alguns poliquetas, que são poliquetas errantes, que podem se alimentar de outros animais, em vez de filtrar água. Se alimentam de pequenos crustáceos, tá? Pequenos animais que possam estar lá no fundo do mar. Então, esses já são predadores e carnívoros. Por último, a última classe são os que não têm cerdas, aquetas, ou irudíneos, classe irudínea. Gente, só tem a sanguessuga, de exemplo aqui, sem cerda. O corpo é liso, vive em ambiente tanto terrestre como marinho ou água doce, e o maior representante é a sanguessuga. Então, a sanguessuga ela tem o corpo liso, sem cerdas, mas ela tem ventosas que vão ajudar ela a se fixar em algum outro hospedeiro, em algum outro organismo, no seu hospedeiro. Elas são parasitas, ou melhor, ectoparasitas, porque elas ficam por fora, né, do hospedeiro, e hematófagas, porque elas se alimentam de sangue. Elas produzem na saliva, nas glândulas salivares, uma substância anestésica. Então, quando elas se grudam no hospedeiro, se fixam no hospedeiro para sugar o sangue, elas acabam não causando nenhum desconforto por causa dessa substância anestésica e anticoagulante que elas têm ali na saliva, tá? Quando elas estão bem cheinhas de sangue, elas se desprendem, se soltam e elas podem passar daí longos períodos assim sem se alimentar novamente, certo? Continuando aqui. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos
oligoquetas, que são as minhocas, os aquetas ou irudíneos, que são as sanguessugas, e por último os poliquetas, que daí tem muitas cerdas. Aqui a gente vê todas essas cerdas, né? Ele está enrolado aqui, um anelídeo marinho poliqueta que está enrolado e vive em tubos produzidos por ele mesmo, por isso que é tubícola, tá? Aqui tem uma perguntinha, né? Na classificação dos anelídeos, a quantidade de cerdas é um fator importante. O que são as cerdas dos anelídeos e para que servem? Elas são expansões de quitina, são feitas de quitina, que eu falei agora há pouco, né? E elas saem do corpo dos anelídeos, servindo para locomoção ou fixação. Então, vão dar apoio para o animal, certo? Quanto à estrutura, né, organizacional do corpo, a minhoca, vamos pegar como exemplo a minhoca, já que a gente tem essas três classes, né, minhoca, sanguessuga e o poliqueta. A minhoca terrestre, ela tem uma pele muito fina e úmida. Essa cutícula fina, ela serve para trocas gasosas, então ela tem a respiração cutânea. É pela pele que ela faz a troca gasosa e respira. Na pele também ela tem muitas glândulas que produzem um muco, deixando sempre uma umidade ali, tá? Elas são sapróvoras. O que isso significa? Que elas se alimentam de matéria orgânica que já está em decomposição, matéria orgânica já podre ou entrando em decomposição, tá? A absorção dos nutrientes vai ser realizada lá dentro do intestino. Lembra que eu falei que elas têm intestino, né? Tubo digestório completo, iniciando em boca, terminando em ânus. E na porção do seco intestinal, elas vão ter uma estrutura, uma expansão chamada tiflossole, que vai ajudar a absorver melhor os nutrientes daquele alimento que ela ingeriu, tá? O sistema circulatório da minhoca é fechado. O que isso significa? Que o sangue passa por dentro de vasos, não fica solto dentro do corpo do animal. O sistema circulatório fechado é quando o sangue está dentro de vasos sanguíneos, certo? E a minhoca é assim, ela tem o sistema fechado, então o sangue passa por dentro de vasos sanguíneos. Ela tem no sangue também um pigmento chamado hemoglobina, que vai transportar oxigênio, igual o pigmento da hemoglobina que a gente tem. Então, por isso dá essa cor avermelhada para o sangue da minhoca, igual o nosso sangue, certo? Avermelhado. Como eu falei, embaixo da epiderme, né, na pele, elas fazem as trocas gasosas, então elas têm a respiração cutânea, certo? Já os marinhos, os poliquetas, eles têm brancas daí para respirar, daí não vai ter uma troca gasosa pela pele, vai ser através das brancas, ok? A excreção, elas vão eliminar os resíduos através de órgãos chamados metanefrídeos. Então, a gente tem esses, seguindo a página aqui, ó, página 237. A gente tem essas estruturas que vão lembrar como se fosse um funil, certo? E daí tem duas porções, duas cavidades nesses metanefrídeos, dois orifícios. Uma cavidade vai se abrir para a parte do celoma, vai recolher os resíduos metabólicos, e a outra cavidade vai ser para o ambiente externo, para eliminar esses resíduos daí para o ambiente externo, tá? Então, os metanefrídeos têm esses dois orifícios, um voltado para dentro do corpo e um para fora. O orifício que recolhe os resíduos metabólicos é o nefróstoma, e o orifício que joga esses resíduos para fora do corpo é o nefridióporo, tá? Então, cada segmento vai ter um par desses nefrídeos. Então, ao longo do corpo todo, ela consegue eliminar os resíduos metabólicos dela. Quanto ao sistema nervoso, ela tem um sistema nervoso tipo ganglionar. Então, é formado por um cordão nervoso ventral e por dois pequenos gânglios em cada segmento. Então, cada segmento vai ter dois gânglios nervosos, certo? E aí, ela tem na região anterior do corpo, onde seria a cabeça, dois gânglios cerebrais maiores, certo? Nessa imagem aqui, ó, dá pra gente ver. Então, aqui seria a boca do animal, e esses dois aqui, ó, gânglios maiores, seriam os gânglios cerebrais. E aí, em todos os segmentos, ela vai ter esses pequenos gânglios nervosos também, certo?
Qual que é a importância das minhocas, né? Dos anelídeos em geral, mas das minhocas principalmente. As minhocas, elas conseguem arejar o solo, trazer oxigênio para o solo. E elas conseguem também fertilizar o solo, porque ao longo do caminho que elas fazem, né, as galerias, os túneis embaixo da terra, elas acabam ingerindo muita terra. E aí, ao ingerir essa terra com material orgânico, elas acabam eliminando também, excretando um material orgânico chamado humus. Esse humus é que é o fertilizante do solo. Então, é uma grande quantidade de matéria orgânica que tem no humus que vai ajudar aquele solo a ficar fértil, certo? Elas também ajudam a reter, com a presença desse humus, umidade. Então, vão deixar o solo mais fértil e mais úmido, além de arejar, né? Aerar o solo. Aqui tem uma pergunta, né? Fala assim, do que se alimentam as minhocas e por que elas são úteis para a agricultura? Elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica morta e também de terra, conforme elas vão cavando os túneis, tá? Elas remexem o solo, vão tornar fértil, aerado, drenado e rico em matéria orgânica por causa do humus, que elas vão deixando por onde elas passam, favorecendo então o desenvolvimento de vegetais e por isso elas são muito importantes para a agricultura. Outro anelídeo que tem grande importância seria a sanguessuga. Não tem tanta hoje, mas já teve muita importância no passado porque era usado na medicina, tá? Por exemplo, em redução de certos inchaços, que são edemas, comuns em algumas cirurgias, as pessoas, né, podem fazer o uso dessas sanguessugas para drenar o local, facilitar a circulação daquele local. Aqui na próxima página, a gente tem uma imagem, né, das sanguessugas aqui nas costas de uma pessoa. No passado, era muito utilizada para fazer sangria, porque acreditavam que ela sugava o sangue e retirava as doenças, né? Hoje a gente sabe que ela tem um poder ali anticoagulante, porque ela acaba promovendo a circulação apenas, mas ela não vai tirar nenhuma doença, né, da pessoa. Aqui a gente tem também um texto sobre os minhocários ou minhocasa. Eu vou deixar um link ali no PDF, tá? Sobre esse assunto aqui dos minhocários. E eu quero que vocês façam os exercícios. Também vou deixar outro link lá bem interessante para vocês verem em relação aos anelídeos, tá? Então no PDF vai ter esses links. E agora vocês vão fazer os exercícios do módulo 17 e do módulo 18. Então, o módulo 17, os exercícios de aplicação estão na página 254. Vou deixar também no PDF, tá? O exercício. E o módulo 18 está na página 257, tá? Depois que fizerem os exercícios de aplicação, podem tentar também fazer, tanto do módulo 17 quanto do módulo 18, os exercícios propostos. Ok? Tranquilo? Se ficar alguma dúvida, pessoal, entra lá no fórum do Esponte, tá? Tira sua dúvida, não fique com dúvida, entra lá, que assim que eu puder eu já respondo, tá bom? Então, por enquanto é isso. Leiam o texto e tentem fazer os exercícios, certo? Até a próxima aula e bons estudos!